Que a paz do Senhor Jesus seja com todos aqueles que amam e estudam a palavra de Deus. Quando Jesus alertou o seu povo, disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, São Mateus 22, verso 29, é uma realidade. Quantos erros as pessoas cometem por não estudar a palavra de Deus? No Evangelho de São João 5,39, Jesus disse: examina as Escrituras, que cuidas ter nela a vida eterna, e serás que de mim testifica. Quando Jesus mandou examinar as Escrituras, Jesus mandou olhar tudo que existe nas Escrituras. É o Antigo Testamento. Porque quando Jesus usou essas palavras, não existia o Novo Testamento. Então é importante que nós vamos em busca do Antigo Testamento, encontrar verdades nelas contida para o nosso tempo presente. Então eu te convido a estudar a Bíblia, querido amigo e irmão. Quando Jesus se teve um encontro com Satanás no deserto de tentação, Jesus usou as Sagradas Escrituras para se defender de Satanás. E Satanás usou as Sagradas Escrituras para se contrapor contra Cristo. Então é preciso estudar a Bíblia para que você entenda como se defender do mal. Porque já que Satanás se transforma em anjo de luz e seus ministros de justiça, precisamos ter um conhecimento bíblico da sua palavra. E a Bíblia diz que não deva confiar no homem. Maldito o homem que confia no homem, aparta o seu coração do Senhor. Está no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5. Então é importante que cada um examine. E nós precisamos entender quem é essa ponta pequena, quem é esse poder que se levantaria contra Deus, se oporia contra Deus, que perseguiria o santo por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. Esse poder cuidaria de mexer no calendário de Deus, mexer nas festas religiosas do Senhor e mexer também na lei de Deus. Quem é esse poder? Precisamos estudar a Bíblia e buscar resposta para isto. Então, quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 7, verso 25, nós encontramos o que diz a palavra do Senhor. Na tradução do rei James diz o seguinte: esse reino é diferente. Falará contra o Supremo, oprimirá os seus santos, tentará alterar o calendário e as festas religiosas e as leis. Então os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. Isso é profecia. O povo será entregue na mão desse poder por um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. A palavra tempo vem da palavra hebraica idã, ou seja, anos. Um idã, 2 tempos, 2 idã, e a metade de um tempo, a metade de um idã, que são 6 meses. Então nós temos 2 tempos, um tempo mais um tempo, 2 tempos, e mais a metade de um tempo nós então temos um período de 1260 anos, ou 1260 dias, seria o período de 3 anos e meio. Mas em profecia dá um período de 1260 anos. Essa profecia ocorreu e aconteceu, mas nós vamos conhecer um pouquinho desse poder, pois o próprio livro de Daniel nos fala de 4 animais, de 4 impérios. O livro de Daniel também fala da estátua do sonho do rei Nabucodonosor. Então é um livro que deve ser estudado, é o livro de Daniel junto com o livro de Apocalipse, para você entender o tempo em que estamos vivendo, ter conhecimento profético e reconhecer o que é verdade através das Sagradas Escrituras. A estátua representa 4 impérios mundiais. Esses 4 impérios nós encontramos a cabeça de ouro, o rei Nabucodonosor, o Império Babilônico. O segundo império, os Medos e Persas. O terceiro império, a Grécia. O quarto império, Roma, que vai até a volta de Cristo, esse império romano. Só que nós temos que entender que cada reino que conquista outro reino, ele acaba absorvendo sua cultura, seus ensinamentos, tudo passa para dentro deles. Quando os Medos Persas conquistou a Babilônia, alguns conhecimentos babilônicos acabou sendo infiltrado dentro da Grécia, dentro dos Medos e Persas. Quando a Grécia conquistou os Medos e Persas, então a sua filosofia, as suas crenças foram infiltradas também dentro da Grécia.
Quando Roma conquistou a Grécia, então agora todas filosofias e crenças também Roma absorveu da Grécia. Assim, então, os 4 impérios se tornam-se um, porque de uma maneira ou de outra eles têm as mesmas características. Por isso que nós vamos para o livro de Apocalipse, capítulo 13, nós encontramos no versículo 1, diz que aquele animal, aquele monstro, ele tinha boca de leão, perna de urso e o leopardo, tudo conjugado nesse sistema, porque são características de um império adquirido para outro império. Então o que ocorre? Quando nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 6, nós encontramos o sonho de Daniel. Ele vê então, saindo do mar, né, 4 animais. O primeiro animal, um leão, simbolizando Babilônia. O terceiro animal, um urso, simbolizando os medos persas. O terceiro animal, um leopardo, simbolizando a Grécia. E o quarto animal, estranho e diferente, que nenhum animal no reino animal poderia se comparar com ele. É um animal tão estranho que não tem nenhuma característica, simbolizando a atitude desse império, desses governantes. Já que o primeiro império simbolizava a Babilônia, o segundo os medos persas, o terceiro a Grécia e o quarto simbolizava Roma. Quando Roma fez aliança com Israel, os irmãos sabem, mais ou menos por volta do ano 166 a.C., através de Judas Macabeus. Judas Macabeus, precisando de ajuda, fez uma aliança com Roma, prometendo ajudar os romanos em qualquer batalha que tivesse, sem nenhum custo adicional. E assim, quando os judeus tivessem crise e problema, Roma também viria a seu favor, sem nenhum custo adicional. Isso está nos livros de Judas Macabeus, volume 1. Então é preciso estudarmos a Bíblia, vermos os fatos para entendermos. Mas quem foi esse animal? Por que ele era tão mau? Esse poder era tão mau? Diz-lhe Daniel que nada podia parar diante dele. Quem matou o nosso Senhor Jesus Cristo? Claro que foi os pecados nossos. Mas foi morto Cristo por um poder, por um governo. Qual foi esse governo? Quando nós vamos na Bíblia Sagrada, nós encontramos quem dominava nesse período todo o império, todo o governo judeu ou Israel, era sob a responsabilidade de Roma. Porque Roma governava o mundo. Quando foi feita a aliança, Roma colocou a seu estandarte dentro de Jerusalém. Ele estabeleceu seu reinado ali. E agora os judeus eram obrigados a pagar aos romanos uma taxa anual de imposto. Os judeus eram obrigados a pagar. Por isso que havia então os revolucionários, né? Judas com outros queria libertar Israel do jugo romano desta forma. Mas tudo estava na profecia. Daniel, aproximadamente quase 600 anos antes, profetizou tudo o que haveria acontecer no período ali, que haveríamos ali as 70 semanas, a morte do Filho de Deus, a destruição do santuário, tudo ocorreria dentro do quadro profético. Por isso que a Bíblia tem que ser estudada e compreendida, a sua palavra. E isso você tem que estudar, amigo e irmão. Porque tem alguém que vai te guiar em toda a verdade, não é o homem, mas é o Espírito de Deus. O Santo Espírito é o que ficou para nos guiar em toda a verdade. Ele vai te convencer do juízo, da justiça e do pecado. Quando então foi feita essa aliança por volta do ano 166 a.C., por volta do ano 158, e assim que Judas Macabeus morreu, o seu irmão tornou a refazer aliança com Roma, buscando apoio dos romanos. Em vez de buscar a aliança com Deus, os homens buscam confiar nos homens. E o maldito homem que confia no homem aparta o seu coração do Senhor. Mas Israel fez isso.
Em vez de buscar apoio no Todo-Poderoso que podia libertar, como Deus libertara o seu povo no passado, fez aliança com uma nação pagã. A Bíblia Sagrada diz então que nesse tempo Roma dominava todo o império, estava sob o domínio de Roma. Então era Roma que colocava os sacerdotes, era Roma que colocava os governadores. Tudo tinha que ter o sinete da aprovação dos romanos, do imperador de Roma. É tanto que na época de Cristo foi feito o nascimento de Jesus, o recenseamento, que foi feito para a contagem dos habitantes que havia em Israel. A Bíblia Sagrada é maravilhosa, por isso temos que estudar a Bíblia, querido amigo e irmão. E todos esses fatos ocorreram. Mas quem era essa ponta pequena? Que a Bíblia diz que essa ponta pequena, ela se levantou. Essa ponta pequena ela surgiu aonde? De que maneira que essa ponta pequena surgiu dentro do Império Romano? Então nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos analisar alguns pontos para nós entendermos claramente o que a palavra de Deus tem nos ensinar. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 8 e 20, diz assim: Enquanto eu analisava os chifres, encontrei outro chifre pequeno que apareceu entre eles. 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu, entre os demais, tinha olhos como os olhos de um homem, de um ser humano, uma boca que falava com soberba e arrogância. Nos nota que esse poder, ele surgiu, Daniel capítulo 7, 25, diz que ele ia cuidar de mexer no calendário de Deus, ele ia cuidar de mexer nas festas religiosas, ele ia cuidar de mexer na lei do Senhor. Que poder é este? Esse poder seria influenciado por um sistema religioso. Roma tem duas fases, a fase pagã e a fase religiosa. A fase pagã, ela vem desde o momento que ela fez aliança com Israel, do ano 166 a.C., ela vai até o ano 323, quando Constantino aparentemente aceita o cristianismo. Daí em diante ela começa uma segunda fase, já a fase religiosa. A primeira fase, a fase totalmente anticristã, ela perseguia a igreja de Deus, matava os santos, Nero matou, vários outros imperadores mataram os cristãos, se opunha contra os cristãos, mas agora, na fase pagã, Roma matou Cristo, matou os discípulos e perseguiu sua igreja. Agora vem a fase papal, a ponta pequena, ela surge, mas para ela crescer, ela tinha que derrubar mais 3 chifres que estavam no seu caminho. Quem eram esses 3 chifres? A Bíblia Sagrada diz o seguinte, que ele precisaria arrancar, Daniel 7, verso 8 e verso 20, diz assim: Enquanto eu analisava o chifre, encontrei um outro chifre pequeno, que apareceu entre eles. Entre os 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a esse chifre, que surgiu entre os demais e tinha olhos como olhos de um ser humano, uma boca que falava com soberba e arrogância. Todavia, a honraria fora prestada a esse grande chifre. O próprio exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto diário, por causa do seu poder, a vitória de sua rebelião. O chifre tinha sucesso em tudo o que empreendia, e a verdade e direito foram lançados por terra. Fez isso e prosperou. Esta era a condição que encontrava esse chifre. Nesse momento agora, esse chifre ele tinha que arrancar 3 chifres que impediriam seu crescimento. Quem eram esses 3 chifres que impediriam seu crescimento? Haveria então 3 nações ou 3 poderes bárbaros: os vândalos, os éreos e os ostrógos.
Os éreos e os ostrógos, eles dominavam uma parte da Itália, uma parte da Hungria e uma parte da Iugoslávia. Era dividido esses três países, dividido entre os éreos e os ostrógos. Os vândalos já ficavam com a África do Norte. Mas cada um tinha sua crença religiosa. Os vândalos, por exemplo, a crença deles, que ela surgiu por volta do ano 250, a doutrina de Ários, do ano 250 ao ano 336, um padre cristão de Alexandria, Egito, afirmava ser Cristo a essência intermediária entre a divindade e a humanidade. Negava-lhe o caráter divino e ainda desacreditava da Santíssima Trindade. Essa era a base da doutrina de Ários, dos vândalos. Já essa controvérsia, houve vários concílios para tentar chegar num acordo entre os que criam na triunidade e os trinitarianos se unirem para chegar num acordo entre os que eram unicistas e os que eram trinitarianos. Por isso diz aqui, no Concílio de Constantinopla, no ano 381, diz assim: a controvérsia ariana é um termo que agrupa um conjunto de controvérsia relacionada ao arianismo, que dividira a igreja cristã desde pouco antes do Concílio de Nicéia até depois do primeiro Concílio de Constantinopla, em 381. Mas como precisaria esse chifre pequeno, tinha que arrancar do seu lugar 3 chifres para que ninguém impedisse a sua doutrina e a sua crença, a sua religião, que seria uma religião mesclada à religião papal. Porque agora seria um cristianismo, não cristianismo da santidade do Evangelho de Cristo, mas um cristianismo baseado na filosofia grega, filosofia pagã romana, filosofia dos medos e persas, filosofia babilônica. Eles iam criar nesse sistema um meio religioso. Assim, dessa maneira, tirando as coisas de Deus, implantando em seus lugares as suas ideias dos filósofos dessas nações pagãs. Assim foi feito. Mas o que eles tinham que fazer? Teria que arrancar então. Tiraram então do caminho, destruíram os ostrógos, os éreos e os vândalos. Tornando-se então agora o papado, ninguém mais podia impedir ele. A sua religião tinha chegado ao topo, ao poder. Agora, diz no livro de Apocalipse capítulo 13, que o dragão deu seu trono à besta. O dragão deu seu trono. Como o dragão fez isso? O paganismo deu o seu castelo, o seu castelo, o seu trono, que era Roma, deu para a Igreja Católica Apostólica Romana. E foi agora estabelecida outra sede, que foi em Constantinopla. De um lado ficou então o império em duas partes, o oriental e o ocidental. De um lado ficou o governo sobre um sistema religioso, com apoio do dragão, que simboliza Roma pagã, apoiando Roma papal. É fácil nós entendermos como as Escrituras querem nos mostrar. Então o Vaticano agora, que era antes a morada de Constantino, ele doou para a igreja, tornando então agora o templo ou a casa, professa a casa de Deus. Mas o próprio apóstolo Paulo diz lá no livro Tessalonicenses que o homem do pecado se sentaria no trono como se fosse Deus, querendo ser Deus e se opondo contra todo objeto de adoração a Deus. O que foi feito então? Com a igreja fez o quê? Ela foi então alterando o calendário de Deus.
Ela foi então alterou as festas do Senhor. Ela então alterou a lei de Deus. E os vândalos, os vândalos, se opunham à adoração de imagem, quando já tinha sido introduzido isso dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso ocorreu e aconteceu. Está dentro das Sagradas Escrituras, dentro do contexto que a profecia de Daniel nos relata. Isso foi muito importante para que nós possamos analisar. Então, desta maneira, o que acontecia? Os ostrógos, a sua religião, eles eram poleístas, pois adorava deuses representantes das forças da natureza. Odin era a principal divindade, representada a força do vento, a guerra. Para eles havia uma vida após a morte. Nela, os bravos guerreiros mortos em batalha poderiam desfrutar de um paraíso. Não é assim que tem crido também os muçulmanos? Não é assim que tem crido as pessoas por não examinar as Escrituras? Então, esses 3 chifres teriam que ser removidos para que o papado pudesse desenvolver a sua carreira até os dias finais. Mas eu quero dizer para você, meu querido amigo e irmão, durante todos os séculos, Deus teve seus sinceros. Durante todos os tempos. Quando Israel estava em apostasia, Deus tinha o seu sincero que permanecia fiel. Quando Israel estava em apostasia, lá apareciam os profetas. Jeremias, Isaías, Amós, tantos outros como a Bíblia nos registra. Desses homens fiéis que permaneciam para tentar levantar novamente a igreja do Senhor. Durante o período da igreja primitiva, quando a igreja estava definhando, morrendo a sua espiritualidade, mas Deus tinha seus sinceros que saía em busca de levar novamente a luz ao mundo. Por isso Deus espera que nós hoje, cada um seja seu representante. Quando Jesus diz, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E é importante nós entendermos então que esse período ocorreu. Quando isso ocorreu? Quando foi que o papado realmente subiu ao seu poder? Totalmente, já agora, sem nenhuma interferência. Nós vamos ver no próximo estudo. Mas eu quero dizer para você, meu querido amigo e irmão, quando foi derrubado esses três chifres, os ostrógos, os élios e os vândalos, nada poderia impedir mais a igreja de Roma. Ela ia perseguir os santos por um período de 1260 anos, ou 1260 dias. Só que essa profecia ela tem novo acontecimento agora nesses últimos dias. A igreja de Roma vai se levantar contra os servos de Deus durante 1260 dias, ou seja, durante 3 anos e meio. Será perseguido o povo de Deus novamente. Lá foi durante 1260 anos, período da Idade Média, a época das trevas. Também agora será esse mesmo período. Porque o poder romano, papal, está se unificando, se levantando, se unindo todos os poderes das trevas, formando uma religião sem a presença de Cristo. Por isso, o Papa tem formado vários concílios, unindo, não importa qual seja a sua crença, o nosso Deus é o mesmo. Esta é a crença. Não importa se você é hindu, não importa se você é muçulmano, não importa se você é judeu, não importa se você é adventista, se você é umbandista, não importa se você é espírita, não importa se você é católico, não importa qual a sua crença religiosa. O Vaticano cabe a todos. Todos são convidados a ficar diante do Papa, reverenciá-lo e adorá-lo, como todos têm feito. Isso tem sido a doutrina baseada no grande império da maldade, enquanto o próprio Deus tem sido rejeitado. E nisso, cada vez que passa, a palavra de Deus é rebaixada, exaltada a ideias e a palavra dos homens. Pare e pense nisso um pouco. Analise, estude a Bíblia. Não confie em mim, mas vai às Escrituras.
Vamos orar? Santíssimo e eterno e grandioso Deus, agradecidos somos por Tua palavra, pela Tua verdade. Peço que nos abençoe e nos ajude por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Salva o Teu povo, Senhor. Ajuda-nos a enxergar a verdade como de fato ela é. É tudo que eu venho lhe suplicar e te pedir nesse momento, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Meu amigo, se esse estudo tem algum valor para você, compartilhe com seus amigos. Dê seu like e ajuda que essa mensagem alcance os corações daqueles que amam e desejam o encontro com a verdade de Deus. Que Deus o abençoe e te guarde.